Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sim, gente, eu estou de pijama. Não é pijama, né? Baby doll. É que hoje é domingo, geralmente. Fim de semana eu fico em casa de baby doll. É, eu fico trancada em casa, né? Então eu fico de baby doll. No episódio anterior, ou no vídeo anterior, eu postei aqui sobre as playlists do canal, né? E aí tem uma playlist sobre o passo a passo. E tem outra onde eu faço a análise dos conteúdos que eu já postei. Hoje eu hoje eu estava analisando aqui novamente e eu vi que ficou faltando, né, algumas coisas, claro, deixei pela metade, e agora eu estou reavaliando de novo e voltando a concluir de um por um. Então, vou começar primeiro pela análise, né, dos conteúdos, igual eu estava fazendo antes. Antes de começar a postar coisas novas, vou analisar o que já foi postado e passar aqui para vocês. Nesse, cadê? Na playlist do passo a passo, tem 8 tópicos, são 8 vídeos. O primeiro é analise suas necessidades, aí vem alimentação e suplementos, cardio e aquecimento, sono, treino e dieta, IMC, gasto basal, biotipo. Tem um vídeo também sobre não ser afobado, constância e foco, e o último falando de você. Todos, ao meu ver, faltou uma certa profundidade, sabe? Nos tópicos, faltou adentrar mais em alguns assuntos. E aí eu vi aqui que, mesmo no vídeo que eu postei, o, aquele de parte um, né? Analisando o meu próprio conteúdo, parte um, onde eu falo do analise suas necessidades. Eu também não expliquei nada. Então não adiantou. Tipo, eu falei o que ficou faltando, mas não dei nenhuma explicação. Aí o que adianta? Ficou na mesma, né? Então eu peguei, sentei, ouvi o conteúdo e fui analisar de forma mais profunda. Quando a gente fala do analisar as suas necessidades, esse vai ser o primeiro tópico, né? Analisar assim além do corpo, sabe? Porque nós estamos vivendo em uma época onde parece que o corpo. Ah, tá funcionando. Onde parece que o corpo é mais importante do que tudo, porque, tipo, é a aparência. O seu corpo é a primeira coisa que se vê. É tipo uma vitrine. Então você tem que mostrar que você tá bem. E às vezes por dentro você não está. A mente tá um caos total e você tá passando por uma barra, mas por fora tá ok, né? Então eu vejo assim, esse analisar suas necessidades. Como o canal é voltado para o ganho de peso, o que seria essa análise? É o por que que você quer ganhar peso? Como você se sente ao se olhar no espelho? É algum complexo? É distorção de imagem? Eu falo sobre isso lá na playlist dos relatos de como foi, né? Essa minha primeira tentativa. Porque no meu caso, não, não era um complexo, mas eu tinha uma certa distorção de imagem. Eu costumava me ver bem mais magra do que eu era. Tipo assim, as pessoas era, tem gente que é mais magro do que você. Só que eu já me via como nível hard, e não era tão daquela forma. Então era um complexo que eu tinha comigo. Mesmo às vezes eu me olhando no espelho e vendo que não estava tão ruim, sabe? E eu decidi ganhar peso não porque as pessoas ficavam fazendo piadas, porque a gente, quando é magro, tem muitas piadinhas, né? Ai, não sai na ventania, porque senão vai ser carregado pelo vento. Ah, mulher, dependendo da altura da mulher, Olivia Palito. Nossa, tá magro demais, tu não tá doente, não, tem que se cuidar e tal. Como se a magreza fosse uma doença. Porque eu nem sou tão magra de forma excessiva. Eu nunca fui magra de forma excessiva, de ficar os ossos tudo, sabe? Eu sempre tive um pouquinho de carne. Mas ainda assim, eu ouvia muita coisa em relação ao meu corpo.
Só que mesmo ouvindo essas coisas, me incomodava, claro, de uma certa forma, mas não o suficiente para eu querer ganhar peso. Então, por muitos anos, eu apenas vivia com isso, não ligava muito. E quando foi o ano passado, e aí eu parei assim, cara, eu tenho que mudar. Eu quero isso, eu quero me sentir bem, eu quero poder entrar em uma loja e não ficar olhando a seção infantil, porque as roupas dos adultos não me servem, porque não tem corpo para isso. E foi o que fez eu querer mudar o meu corpo. Então não teve nada a ver assim com as críticas dos outros, porque as críticas sempre tiveram. Por isso que eu falo, para você analisar suas necessidades nessa questão, além do corpo. Porque às vezes você pode mudar o seu corpo. Mas e se o seu problema for da mente? Um problema de baixa autoestima. Se você tiver baixa autoestima, o seu corpo pode estar incrível, mas você vai continuar se sentindo nada. As pessoas vão elogiar o seu corpo, mas você ainda não vai sentir que é suficiente. Porque o problema nunca foi o físico, mas sim o mental, sabe? Então é bom, na hora de fazer essa análise, você olhar para o independente de querer ganhar ou perder peso. Eu quero fazer isso por mim ou eu quero fazer por conta dos outros? É algo que eu sinto a necessidade por mim, pela minha própria pessoa, ou eu carrego uma, não vou dizer trauma, né? Como é que eu posso falar sobre isso? Gente, não é trauma. Ai, não sei, esqueci a palavra, mas vocês devem saber aí, quem passa por isso, né? Porque não vai adiantar você treinar, você se vestir de forma melhor e tal, se a tua mente não tá legal, entendeu? Você só vai mascarar o problema. Então, antes de querer mudar o exterior, procura dar uma analisada em como tá aqui dentro, primeiramente. Porque, querendo ou não, a mente e o corpo têm que andar lado a lado. Se você não tiver uma mente sã, o seu corpo não vai ficar legal. E ainda que você consiga ter um corpo legal, a mente doente vai destruir o corpo. Então é interessante olhar para isso, olhar para a saúde de fato antes da estética. E foi um dos casos que me levaram a querer ganhar peso, foi justamente a saúde. Porque segundo o índice de massa corporal, eu estava abaixo do meu peso. Na época, eu estava oscilando entre 44 e 46 quilos. Uma pessoa que mede 1,60, um pouco mais de 1,60, tá abaixo do peso. Então, assim, eu precisava pelo menos ficar com 50 quilos, que era para ter um peso normal e não ficar abaixo do peso. Hoje eu peso 50 quilos. A meta de agora é chegar nos 61. Era a meta também do ano passado, né? Mas já é uma diferença grande, né? Porque lá atrás, quando eu comecei, eu estava com 46. Hoje eu tô com 50. Então já foi uma evolução muito grande e eu consegui manter aí. E mesmo eu perdendo peso no decorrer desse ano, nenhuma vez eu cheguei a 44 quilos, como em outras épocas. O mínimo que eu cheguei foi 48 esse ano. Então, assim, já é uma grande vitória. E essa é a vantagem da massa corporal. Você não perde ela da noite para o dia, como as pessoas imaginam. Ai, você vai treinar, tem que treinar o resto da vida, porque se você parar de treinar, você vai murchar. Não é assim que funciona. Foram mais de 3 meses para eu começar a perder massa. Mais de 3 meses. Então, assim, demora bastante você perder. E quando eu vi, assim, que chegou nos 48, eu, opa, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui, né? Porque eu não quero voltar para 44, não. E aí eu voltei, arrochei, graças a Deus, mês passado eu consegui ganhar 2 quilos. Nós estamos agora no mês de junho, né? Então, mês de maio, eu consegui ganhar 2 quilos. Esse mês de junho eu não sei se eu vou conseguir ganhar mais 2 quilos, porque pelo andar da carruagem não tá muito favorável. Porque eu tô bem lerda também, né? Mas, enfim, venceremos. Pelo menos eu não perdi, tô conseguindo manter aí esse peso. E vamos ao segundo tópico aqui, que fala sobre alimentação e suplementos. No vídeo anterior, eu não expliquei de fato sobre isso, né? Quais alimentos consumir e tal. Mas agora eu fiz. Para quem está querendo ganhar peso, esses foram os alimentos chaves que eu
Como é que eu posso falar? Anotei. Pra mim tá dando certo, né? São alimentos que não são tão caros, porque realmente o mercado hoje em dia não tá fácil, né, gente? E aí, ó, pra proteína, tem aqui peito de frango, coxa de frango, peixe, costela bovina, fígado de boi e ovos. Primeiro lugar, peito de frango. Se você só comer peito de frango todo dia, já tá uma maravilha. E ovos também, né? Mas, caso você não seja muito fã, aí tem a parte do boi aí, a costela da vaca, o fígado. Para a parte mais calórica, de gordura, eu comecei a consumir mais amendoim. A batata doce, eu não sei se é mais para proteína ou se é para gordura, mas a batata doce tá aqui também. Cuscuz, ele não tem muita gordura, mas ele é carboidrato, né? E, falei geleia de mocotó? Eu acho que eu falei, né? Geleia de mocotó. Além do hipercalórico. Eu tomo o hipercalórico, porque o que que acontece? Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de comer. Então, para você não perder peso, o hipercalórico ajuda. Porque além de eu ter uma certa dificuldade para comer, ainda tem uma questão do eu perco peso com muita facilidade. Então, para segurar isso aí, o hipercalórico é muito importante. Atualmente eu tenho usado da Integral Médica. Aí para força, assim, para ter mais energia, eu uso a creatina. E para ajudar na recuperação dos músculos, eu uso a glutamina. Vou deixar aqui embaixo o acesso para vocês, caso vocês queiram comprar, se interessem, né? E assim, é muito bom o uso da suplementação. A gente pensa que não faz diferença, mas quando você começa a usar, dá uma certa diferença, sim. Mas, eu não quero tomar esses suplementos. Tudo bem, você pode usar ó, beterraba. Eu uso beterraba na hora dos treinos. Pega a beterraba, bate ela, que ela vai te dar uma energia a mais. E é baratinho, né? Beterraba. Para te dar mais energia também é o cuscuz. Ele vai te dar uma energia a mais. Arroz é importante porque esses são carboidratos, né? Então, para você ter mais disposição, mais energia, é bom você consumir carboidratos, principalmente nos dias que você for treinar. E, bom, gente, nesse tópico de hoje vou falar só sobre esses dois mesmo. A análise aí que eu fiz, ficou faltando eu ser mais detalhista nessas questões. Então, foi isso. Falei sobre os alimentos chaves, refeições. Quantas refeições no dia? Se você conseguir, seria muito bom fechar pelo menos nas 4. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Lá atrás eu fazia 6. Era 4 refeições sólidas e 2 refeições líquidas. No caso, eram os hipercalóricos. Eu bebia 2 vezes no dia. Agora, como eu já sigo uma outra rotina, e assim, 3 dias, deixa eu ver, 4 dias eu fico em casa, dá pra almoçar em casa, mas 3 dias da semana não. Então é uma rotina diferente, sabe? Então não dá pra eu seguir a risca igual eu seguia no ano passado, que tinha outra rotina, porque eu trabalhava como CLT. Então dava pra seguir melhor aí essa questão das 6 refeições no dia. Agora eu consegui fechar nas 4. 4 refeições no dia. Não ficou tão pesado, dá pra consumir direitinho. E eu foco principalmente no café da manhã e almoço. Se você conseguir meio que bater a sua meta ali no café da manhã e almoço, em questão de proteína e gordura, que no meu caso o foco é esse, o consumo, né, da proteína e gordura em um único dia, o resto fica tipo saldo, entendeu? Vamos supor, eu tenho que consumir 2.000 quilocalorias no dia, o mínimo. Se eu conseguir bater 1.000 no café da manhã e 1.000 no almoço, o que passar do almoço é lucro. Então foi por isso que eu peguei, parei, sentei, analisei e fiz o meu próprio cardápio. Óbvio que hoje eu não segui igual, tá aqui, tá? Mas é isso, ó. Acho que dá pra ver aí. Aí as quilocalorias aqui, 2.365, 104,7 de proteína, 298 de carbo, 87,8 de gordura.
Ah, como é que eu vou saber a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, quantas quilocalorias? Isso vai ser assunto para o próximo vídeo. E por hoje é isso, gente, porque já tá bem. Ah, ainda falta o consumo da água. Consumo da água, no mínimo 2 litros por dia. Eu tomo 2 litros por dia todo dia? Não. Eu não vou dar uma de toda certinha aqui pra vocês. Inclusive, meus olhos estão ardendo, estão pegando fogo. Por quê? Hoje eu quase não bebi água. Aí eu enchi minha garrafinha na hora de gravar o conteúdo. Bebam água. Até o próximo vídeo. Se vocês gostou, gente, curte, que é para poder o YouTube entregar para mais pessoas. E compartilhem também, façam esse favorzinho para pessoas que vocês vejam que estejam na mesma luta e queira ganhar massa, né? É isso, gente. Tchau.